Olá, meu nome é Fabiana Santana, sou consultora DocNix e neste momento a gente vai estar falando sobre gestão de mudanças, mais um tópico da ISO 9001-2015. Para início, vamos entender um pouquinho, o que a Wikipedia fala sobre a gestão de mudanças. Gestão de mudanças é uma área da administração que possui enfoque na necessidade constante de adaptação, ou seja, as organizações hoje precisam constantemente fazer mudanças, seja porque o mercado está pedindo ou uma necessidade interna da organização, necessidade a qual ela precisa para quê? Para melhorar os seus processos internos, melhorar a sua comunicação, melhorar as suas atividades de modo geral. O termo gestão de mudanças, hoje novo na ISO 9001-2015, relativamente novo, ele é mencionado dentro da norma 30 vezes. Apesar dele ser novo, nós podemos perceber a sua grande importância dentro dos requisitos normativos e dentro da própria organização. Hoje vamos abordar alguns pontos importantes para atendermos esse requisito normativo a qual estamos falando, que é gestão de mudança. Adotar mudanças hoje dentro de uma organização é super importante e para essas mudanças ela pode ser uma mudança simples dentro da empresa, ou ela pode ser uma mudança bem significativa. Essas mudanças podem ser uma mudança de ruptura, uma inovação, uma reorganização de processo. Tudo isso leva a organização a planejar essas mudanças, por mais simples que elas possam ser, mas ela poderá trazer impactos importantes dentro da sua empresa, seja esses impactos positivos, que é o que nós esperamos com uma mudança, mas também pode trazer impactos negativos. E para isso nós precisamos realmente avaliar tudo dentro de um processo de mudança. As mudanças devem ser estruturadas, de modo que a gente consiga planejá-las para atingir os seus objetivos. E o requisito normativo incentiva a gente a avaliar os processos e implantar quaisquer ações de mudanças, mas de forma que elas sejam alcançadas através dos seus objetivos. Então, o que significa isso, Mudar não é simplesmente trocar as coisas de lugar. Não podemos fazer isso como fazemos em nossas casas, trocamos um objeto de um lugar para outro. Mudanças têm que ser de forma estruturada. Para quê? Para que não haja impactos futuros. E como a gente pode fazer isso, identificando as necessidades, o que eu pretendo mudar e por que eu pretendo mudar, a que ponto eu quero chegar, com a minha mudança. Então eu preciso focar qual o resultado que eu preciso alcançar, qual é o meu objetivo, o que eu desejo mudar dentro da minha organização. Eu desejo mudar o resultado de um indicador? Eu desejo mudar a comunicação interna dentro da minha empresa, melhorar esse processo de comunicação interna? Eu preciso mudar e colocar otimização de um processo? E como seria essa otimização? Através de um software, através de um sistema, e isso é um processo de mudança. Esse processo tem um objetivo, um resultado pretendido. Eu preciso otimizar, eu preciso melhorar o resultado, seja ele financeiro, seja ele de satisfação do meu cliente. Então, para que isso seja feito, eu preciso identificar todos os meus pontos importantes dentro do meu processo de mudança. E para isso eu preciso fazer o quê? Criar um plano de trabalho para eu executar a minha gestão de mudança. Um dos itens que também fala de gestão de mudança
está mencionado lá nas responsabilidades e autoridades de uma organização, da organização. E uma das autoridades dentro de uma organização é o quê? A alta direção. E a alta direção precisa assegurar que as mudanças que estão por vir não impacte de forma negativa ou a integridade do sistema de gestão da qualidade. E aí vem a pergunta, como podemos ou como a alta direção pode assegurar que não vai afetar o sistema de gestão de qualidade? Então, lá no requisito 6.3 do planejamento de mudanças, né, da ISO 9001-2015, menciona o seguinte: as mudanças devem ser realizadas de maneira planejada e sistemática. Então, se ela já menciona de maneira planejada e sistemática, aí tem algumas etapas. Precisamos fazer com que essa sistematização seja efetiva dentro de uma organização. Uma das etapas aí que nós podemos falar é a identificação do que precisa ser mudado. Então, eu identifico o que eu vou mudar e por que eu vou mudar. E a partir desse momento, né, eu consigo entender e começar fazendo uma estratégia, né, do que eu vou mudar, por que eu vou mudar e como eu vou fazer essa mudança. E eu começo fazendo uma análise profunda do resultado que eu pretendo chegar, né? E toda análise envolve recursos, envolve pessoas. Quais pessoas serão impactadas? Os meus clientes, os stakeholders envolvidos, quem são eles que estão envolvidos nessa mudança? Isso vai ser positivo para o meu cliente, para as pessoas envolvidas nos processos? Toda análise é importante, não é simplesmente chegar e identificar o que muda, colocar num papelzinho e pedir uma aprovação. Não, precisa de uma análise profunda. E a aprovação disso? Dentro de cada processo, dentro de cada organização, vai existir uma forma de aprovação. Algumas vai ser a alta direção, outras vai ser um gestor, mas todo o processo deve passar por uma aprovação também. E essa aprovação, ela vai avaliar o quê? Os recursos que vão ser utilizados, se vai ter custo, o custo disso, quais os benefícios que essa mudança vai trazer para a organização. E após essa aprovação, começa efetivamente o planejamento da mudança. E o que seria esse planejamento de mudança? O planejamento é as etapas, é o passo a passo, é colocar no papel, definindo exatamente o que vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer, né? O custo disso, quem são as pessoas envolvidas nisso? E depois que você planejou todas as etapas da sua gestão de mudança, do seu processo de mudança da organização, você vai fazer o quê? Vai executar. Aí cada pessoa envolvida nesse processo vai fazer a sua parte. E após você ter realizado todas as etapas deste planejamento, você deve considerar também uma análise desse resultado, a conclusão disso, se realmente você chegou ao objetivo pretendido, ao resultado esperado inicialmente. Então é importante que esse seria exatamente um PDCA, né? Um PDCA de gestão de mudança, item que já foi mencionado durante outros vídeos, né? Em relação a esse treinamento que estamos passando. A gestão de mudanças deve ter um planejamento. Esse planejamento devemos considerar alguns pontos. Quais pontos? O objetivo é um dos pontos principais na gestão de mudança.
Qual é o propósito? Aonde eu quero chegar com a minha mudança, com aquilo que eu desejo mudar dentro de uma organização? Riscos. Quais as ameaças e oportunidades? Aí a gente viu em um dos nossos vídeos, pelo nosso colega aí, Daniel Juliano, que falou muito bem sobre gestão de riscos, porém, a gente aqui na gestão de mudanças devemos enfatizar esse ponto também. Quais ameaças, sejam elas internas ou externas à organização, que pode acontecer durante a minha gestão de mudanças? Ou pós minha gestão de mudanças também, né? E as oportunidades, né? Quais as oportunidades que com essa mudança vai trazer para a minha organização? Não podemos esquecer de outro ponto, que é a integridade do sistema de gestão de qualidade, né? Não mudar as características específicas, cada organização tem sua característica, isso não podemos mudar. Então, quando você fizer a sua gestão de mudança, avalie como é o seu sistema de gestão de qualidade de modo global para que essas características não sejam afetadas. Disponibilidade de recursos. É necessário investimento? É necessário mais pessoas? Eu vou precisar de insumos? Quais os insumos para essa gestão de mudanças? Eu tenho esses insumos? Não tenho? Vou precisar de recursos? Isso é importante durante a sua análise. E muitas vezes nós precisamos alocar pessoas para uma determinada mudança ou um projeto específico, e essa alocação ou realocação de pessoas das suas responsabilidades e até mesmo de suas autoridades dentro deste projeto de mudança. Será necessária alguma adequação no quadro de pessoas? Vou precisar remanejar a pessoa de um local para outro? Ela vai mudar as suas responsabilidades hoje, aquilo que ela efetivamente executa, e começar a executar de outra forma ou executar em outro momento, em outro local, né? Tudo isso deve ser considerado no momento da mudança. Esse é um requisito mínimo que a gente tem que avaliar durante o nosso processo de planejamento da mudança. As mudanças são importantes para diminuir gargalos dentro de um processo, mas não podemos esquecer das pessoas que estão envolvidas nos processos. Elas serão impactadas, o processo que ela executa será mudado, então é importante envolvê-las. Elas devem fazer parte dessa mudança, da construção. Quando você envolve as pessoas no processo de mudança, o resultado com certeza mudará. Qual é a importância dessa gestão, né? Da gestão de mudança? Temos vários benefícios. Vou aqui mencionar alguns deles, que é eliminar gargalos, como já mencionei anteriormente, diminuir riscos. Quando a gente faz aí um planejamento e faz uma análise, a gente está diminuindo o risco de algo dar errado lá na frente. Ampliar a possibilidade de inovar dentro da empresa, isso é super importante. Elevar a produtividade dos processos, né? A gente sabe que isso é super importante dentro da cadeia produtiva, dentro das organizações administrativas, que a produção é importante nesses processos. E quando a gente faz uma mudança dentro do processo, a gente almeja muitas vezes o resultado de aumento de uma produtividade e melhorar a comunicação. Quando você faz uma gestão de mudança de forma adequada, você comunica as pessoas, você envolve as pessoas nesse processo e com certeza a comunicação melhora também. E para finalizar, nunca esqueça, né? Celebre o sucesso de toda mudança. Todos os resultados devem ser celebrados. Reconhecer o resultado pretendido, se foi alcançado, é importante. Parabenizar os envolvidos nesse processo, você vai fazer com que as próximas mudanças tenham menos resistência. Então, parabenize
o sucesso do time e dos colaboradores envolvidos é fundamental. Irá ajudar na adesão de outros e de novas mudanças. Eu agradeço esse momento contigo e vamos para os próximos módulos aí da ISO 9001-2015.